Olá, pessoal! Vamos para mais um episódio do projeto De Frente com Gabi. O papo de hoje será sobre compulsão à repetição versus automatismo de repetição, título de um artigo publicado no livro Lacan, A Revolução Negada. Para quem não conhece, está aqui. Publicado em 2021 pela editora CRV e organizado por Flávia Dutra, Martim Mesa e Karime Colares, que é a nossa convidada de hoje. Karime Colares é psicanalista, formou-se em psicologia pela Universidade de Brasília em 92 e desde então exerce sua prática clínica em consultório particular na cidade de Brasília. Já foi membro de várias instituições psicanalíticas e atualmente é sócia de Apolo Internacional, onde já exerceu o cargo de diretora da sede Brasília. Também participa do grupo de pesquisa Tradução e Psicanálise, vinculado ao programa de pós-graduação da UNB. Karime, eu estou muito feliz e animada para a nossa conversa hoje. Obrigada pelo Que bom, aceite. que bom, Gabriela. Eu agradeço demais o convite. É uma oportunidade e é sempre muito prazeroso conversar sobre psicanálise, conversar sobre, né, esse nosso trabalho. Então, vamos lá. Estou aqui para aberta às suas perguntas. Bom, então eu vou aproveitar que eu estou de frente com uma das organizadoras do livro, Lacan, A Revolução Negada, e eu vou perguntar como é que surgiu a ideia da publicação desse livro? Conta pra gente. Sim. Então, foi assim. Em 2018, época em que ainda não era a Paula, ainda era a Apertura, né? Ou seja, ainda era o que veio né, a ser a Paula no ano seguinte, né, que foi acho que em 2019, o momento em que a instituição, em que houve um processo de institucionalização, né, a Apertura passou a ser a Pola numa visada, né, mais com esse caráter de instituição. Mas, Uhum. enfim, então, em 2018, eu e Flávia organizamos um seminário aqui em Brasília. Esse seminário era presencial, foi antes da pandemia, e a nossa primeira ideia foi trabalhar, ambas, né, nós duas éramos membros de Apertura, e a nossa ideia foi trabalhar os conceitos propostos por Lacan no Seminário 11, já visando uma marcação, fazer uma diferença entre o que foi desenvolvido por Freud e o proposto por Lacan, né? Que, na verdade, é bem a pegada mesmo do Seminário 11. Então, nós fomos Uhum. nessa esteira, né, desse seminário. E, em 2019, nós continuamos com esse projeto de fazer a diferença entre conceitos freudianos e lacanianos, trazendo outros conceitos para além do Seminário 11, né? Então, no livro mesmo tem artigos sobre metáfora paterna, sobre RSI, eu e de supereu, que estão para além do que ele cita no seminário, e já num trabalho conjunto com a Paula, que neste ano trabalhou também a desambiguação Freud-Lacan, né? Então, nós continuamos com esse processo já em conjunto com o que a Paula propunha. E Martim Mesa, nosso colega, que é sócio de Apola Sede Salvador, já vinha também num trabalho muito consistente em Salvador e nos lançou essa ideia, né, de lançarmos um livro com as aulas que nós demos, eu e Flávio, nesses 2 anos, e também com textos dele, textos de outros colegas, né, que vinham trabalhando esse tema da desambiguação Freud-Lacan. Né, e foi assim que surgiu o livro. Que legal, né? Quer dizer, o livro, então, é fruto de um trabalho, né? Um trabalho que vocês É, já estava em andamento, vocês estavam fazendo e vocês puderam fazer desse trabalho uma publicação. Muito legal. exato, Muito obrigada por exatamente. isso. Eu acho que a Foi exatamente. oportunidade, né, enfim, de analistas que não conhecem um pouco do trabalho, né, de investigação alinhado com o programa, né, o PIC de Apola, Uhum, né? Eu acho que uhum. é bem interessante nesse sentido. Sim, né? De fato, bom você citar o PIC, porque nessa passagem, né, de abertura à Paula, um dos marcos foi a organização, né, do programa do PIC, o Programa de Investigação Científica, que norteia
né, os processos de investigação conduzidos em Apolo, né? Sim, Então, é um norte mesmo, sim, né, para sim, quem se interessa a participar da instituição. exato. Muito bom. Bom, esse teu texto, esse teu artigo, eu já tinha lido à época que comprei o livro, né? Então foi um dos textos assim que eu acho que mais me chamaram a atenção pela proposta de discussão que você traz, né? Que é pensar a compulsão à repetição, que a gente vai encontrar em Freud, versus automatismo de repetição em Lacan, né? Que você vai discutir, então, o conceito de repetição nessas duas matrizes teóricas, na teoria freudiana e na Sim, teoria lacaniana. Você pode nos sim, dar, assim, um panorama geral do percurso de pesquisa para escrever, né? Para ter esse resultado final, que é esse teu texto? sim. Então, na verdade, assim, o meu interesse nesse tema, ele veio a partir do estudo do seminário sobre a carta roubada, né? Hum, Exato. Quando, deixa eu me situar assim em relação às datas, eu acho que foi em 2016, uma vinda de Alfredo Edelstein, né, que é Brasília, ele apresentou essa pesquisa que ele vinha conduzindo já há um tempo, inclusive tem vários vídeos dele sobre esse tema da carta roubada no YouTube da Bola Internacional, uhum. e então ele veio nos apresentar aqui em Brasília esse tema de pesquisa, e ele disse, olha, esse texto, esse trabalho de Lacan, eu acho que ele é fundamental como um tema inicial, né, para quem se interessa, um tema inicial para quem se interessa em estudar a psicanálise a partir de Lacan, né? É um texto que eu já tinha lido, né? Texto que abre os escritos, aquela coisa toda, mas eu não tinha lido, né? Eu tinha lido quando ele falou, falei, bem, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações, né? E, de fato, era um texto que eu tinha lido até o momento em que vem as cadeias e tudo mais, né? Os esquemas que Lacan propõe, o partitório, e eu tinha pulado essa parte, né? É o que todo mundo Falei, faz quando lê a primeira vez. não é? Falei, bem, deixa eu ler isso direito. Na época, eu participava de uma outra instituição, mas nós formamos um grupo e passamos um ano e meio estudando esse tema da carta roubada. Então, quando eu e Flávia, né, estávamos nesse seminário, a partir dos conceitos do seminário 11, eu falei, bem, eu já vou me candidatar para falar sobre repetição, porque pretendo tomá-lo a partir do texto da carta roubada, né? Então, foi a partir disso. Na verdade, é sobre repetição, é sobre essa diferença que eu acho fundamental da compulsão à repetição, como propõe Freud, e do automatismo de repetição, né, como propõe Lacan, mas que veio a partir principalmente dos meus estudos, da minha pesquisa em relação ao seminário da carta roubada. Muito legal. É justamente sobre isso que você vai situando mesmo, né? Quando você se dedica Uhum, a fazer essa discussão no seu artigo, né? sim. É, Uhum. E um outro ponto, né, te interrompendo rapidamente, Gabriela, é que eu acho que há algumas diferenças, né, alguns conceitos que obviamente é muito importante, né, que façamos a diferença, né, de como ele é proposto na teoria freudiana, de como ele é proposto na teoria lacaniana, porque às vezes realmente é algo muito diverso. Mas há alguns, e eu acho que a repetição é um deles, tomá-la como compulsão ou como automatismo faz muita diferença na condução clínica. Então, também é um tema que particularmente me interessa por conta disso. sim, eu acho que isso que você traz é importante, porque é, não é apenas uma diferença de construção conceitual teórica, né? Isso tem implicações, inclusive, no modo como a clínica caminha, né? No Isso. modo Uhum, do próprio clinicar do analista, né? E nos uhum, efeitos uhum. desse clinicar no processo, enfim, analítico, no tratamento, no trabalho de análise, né? Sim. Uhum. Uhum. Bom, então,
eu vou trazer uma citação que eu achei bem interessante, né? Cumprindo com esse projeto de desambiguação, né? Você situa muito bem as diferenças de construções teóricas entre os autores. E você traz algo bem interessante sobre a abertura de Lacan ao seminário sobre a carta roubada, como você comentou, e que não se trata de um equívoco, né? Aí você marca bem, você escreve. Vou te citar aqui. Está lá na página 184. É importante notar que Lacan traduz o vocábulo freudiano por automatismo de repetição, sendo que o. Eita, e agora eu sei falar? Swang? Zhang, eu estou me arriscando. O swang do alemão, gente, não sei falar alemão, tudo bem passar vergonha aqui, significa compulsão. Então, isso acho que você marcou assim, foi muito interessante. Não é à toa que você faz parte de um grupo de pesquisa sobre tradução e Sim. psicanálise, né? Acho que já tem aí Uhum, um elemento interessante. Aí você continua. Ora, não podemos tomar isso como um equívoco. Já é a introdução por Lacan do que, para ele, se trata na repetição. É algo que se dá no automático, não havendo emprego de energia. Não há, em uhum. absoluto, nenhuma energia pulsante, nenhuma exigência de trabalho. Que em Freud a gente vai encontrar muito, né? Essa é a força da catexia Isso. libidinal, da pulsão, né? Então ele vai marcar isso nesses termos. E em Lacan é isso que você está trazendo. Olha, ele primeiro que faz uma outra tradução, né? Uhum, E é muito uhum. diferente pensar pela via do automático. Queria que você pudesse comentar um pouco a respeito, que eu acho que essa Sim, entrada, né, que você marca essa introdução do Lacan é interessantíssima para a gente começar a pensar. sim, sim. Essa maneira como Lacan toma o termo freudiano, né? Que por isso que eu disse, não podemos pensar que é um equívoco, porque eu acho que ele não se enganaria, né, em como traduzir um vocábulo freudiano, né, um vocábulo alemão, dessa magnitude, né, um conceito tão central na teoria. Então, ele traduz dessa forma intencionalmente, né, tirando a compulsão e colocando o automatismo. Para a gente começar a pensar isso, Gabriela, eu acho que precisamos voltar a Freud, né? No Uhum. texto clássico, Recordar, Repetir e Elaborar, nos artigos sobre técnica, quando ele trabalha o conceito de repetição mais exaustivamente. O que Freud nos propõe? Né? Que ele situa a repetição como algo, como um impedimento à análise, né? Como algo que vem no lugar do que seria o ideal, que seria o recordar. Né? Então, em termos ideais, não à toa a psicanálise começa, né? Com o método da hipnose. Em termos ideais, seria indicado que o analisante lembrasse do máximo, né? Do que ele conseguisse, né? Pensando no que sustenta isso na teoria freudiana, que é justamente a noção de representação e a noção de afetos ligados à representação, né? Que dão toda a sustentação para a teoria do trauma. Então, temos um trauma, um evento que em si mesmo é patogênico, né? É, super catequizado, super investido de afeto, né? E, portanto, gerador de padecimentos, de adoecimentos. Né? Então, quanto mais próximo do núcleo patogênico do recalque a pessoa chegasse, o analisante chegasse, mais ele estaria sujeito à resistência e, portanto, mais sujeito à repetição. Né? O que seria a repetição? Seria a atuação, Uhum. que se daria pela via da transferência, que se daria pela via do acting, enfim. Né? Então, a gente já se depara com a lógica da repetição como um impedimento, como um entrave, né? É uma compulsão, é preciso repetir, né? Quando Freud começa ali na carta roubada, né, já trazendo essa nova forma de tomar o conceito, ele o faz para fundamentar tudo que ele vai colocar, né, tudo que ele vai trabalhar na carta roubada, que diz respeito à autonomia da cadeia significante. Então, há uma insistência da cadeia significante, há uma insistência simbólica, né? Que é o funcionamento humano. Assim que funcionamos, né? Repetindo
uma cadeia que está em pleno funcionamento, quer queiramos ou não, né? Até porque ela começa antes de que tenhamos noção, né, do que somos, enfim, né? Antes do advento do sujeito, já há algo dito a respeito dele, antes do possível, né, advento do sujeito. Então, se não há uma compulsão, esse é o funcionamento humano, né? Uhum. Em sendo o funcionamento humano, não cabe ao analista, não é preciso tratar a repetição como resistência, Uhum. né? Não é à toa que mais tarde Freud vai inverter, que a resistência é do analista, né? No sentido de que a cadeia não resiste, né? A Uhum. cadeia se coloca, se mostra na fala, né? E é uma questão de escutar e como escutar, né? Muito bom, muito bom. É isso aí. Muito Né? interessante. E tem um outro ponto também que ele coloca de saída, juntinho desse trecho, quando ele fala da tradução do Zhuang, né? Que ele diz, olha, o seminário 2, porque a carta roubada, o seminário sobre a carta roubada, ele reescreveu para ser a abertura dos escritos, mas, na verdade, ele é uma aula do seminário 2, né? Aula 14, 16, algo assim. E também Lacan nos diz, logo na abertura desse escrito da carta roubada, que o seminário 2 foi um texto, foi um trabalho dedicado a uma nova leitura sobre o para além do princípio do prazer, né? Então, de saída, a gente já começa essa leitura da carta roubada pensando bem, não é uma compulsão, e nós estamos diante de algo que tem a ver com além do princípio do prazer, que tem a Uhum. ver com pulsão de morte, que tem a ver com algo que é ineliminável, vamos dizer assim, né? Só que Uhum. para Lacan não é pulsão de morte no sentido freudiano, de retorno ao inanimado, nirvana, né? Uhum. Mas é a repetição da cadeia, né? Então é, estamos à mercê, estamos, né? Não vou dizer presos, não se trata disso exatamente, mas estamos ali emaranhados, né, articulados a partir da cadeia significante que está ali como operante nas nossas vidas. Muito legal. E é a partir disso que a gente trabalha, né? É a partir disso Uhum, que, sim, enfim, que a escuta deve partir, né? uhum, Disso que insiste em aparecer na repetição, né? Disso exato. que aparece marcando na cadeia, né? Uhum, Tem uma outra parte ainda nesse iniciozinho que você traz, né? O que é inconsciente está presente o tempo todo, à vista, uhum, assim como a carta do conto de Edgar Allan Poe. Então, dá para pensar que há uma lógica exposta no conto sobre a carta roubada e que Lacan se utiliza para poder demonstrar a ordem simbólica e seu funcionamento? É disso que se trata quando sim, falamos em é. automatismo de repetição? Sim, é exatamente disso que se trata, né? Ele faz uso do ponto de Poe justamente para trazer essa lógica da insistência significante e a prevalência do símbolo. Então, por exemplo, no conto, não sabemos do conteúdo da carta, Uhum, não sabemos. Sabemos do efeito da carta na rainha, né? Quando ela uhum, percebe que o ministro furta a carta, ela percebe os olhares do ministro sobre a carta, percebemos os efeitos da carta na rainha, mas não sabemos do seu significado, do seu conteúdo, né? Então, de saída, já temos a noção do significante, né? Muito nos interessa o significante, num contexto de análise, né? uhum, Muito nos interessa o trajeto, o caminho que o significante faz, né? Ou seja, o movimento da cadeia significante. Não necessariamente, e pelo menos não no primeiro momento, o conteúdo de que se trata. uhum, Então, acho que tem essa questão, acho que ele faz uso, né, da carta para trazer essa noção da prevalência do significante, né, e também para trazer algo que é um pouco mais delicado, mais sutil, né, porque ele chama a carta de significante, é, de principal significante, enfim, não lembro exatamente, e ele chama a carta do conto, né, do verdadeiro sujeito do conto. Né? uhum, Então, a carta seria o sujeito. E ele diz por quê? Porque a carta ela tem um trajeto que lhe é próprio, como sujeito. Né? Ou seja,
há um caminho que já está marcado, há um caminho que lhe é próprio, né? Ao analista cabe, né, identificá-lo, trabalhar com ele, porque não é só uma questão de identificar o que é repetido, o que se repete, mas de que as coordenadas simbólicas possam ser, de alguma maneira, remanejadas, né? Enfim, Uhum. para que haja menos sofrimento e tal. Mas voltando, né, à pergunta que você faz, então, eu acho que sim, ele faz uso desse conto para trazer a lógica da primazia do significante, né? Lembrei, ele chama a carta de significante puro, né? Significante puro, é isso mesmo. Né? E também para trazer, ao identificar a carta com o sujeito, trazer isso de que, olha, ela tem um projeto que lhe é próprio, vai chegar ao seu destino, né? Ou seja, toda carta chega ao seu destino, né? Como ele termina uma das Uhum, partes desse seminário que está nos escritos. Então, o que se passa com o sujeito está dito, está no discurso, está na cadeia significante, né? Está à vista. E eu acho isso muito importante, Gabriela, também, novamente, para pensar a questão clínica, né? uhum, Porque não precisamos, e é claro que tem muitos efeitos, né, freudianos, assim, não precisamos é, buscar ir atrás do que está além, como se tivesse algo escondido, algo que não está sendo dito, algo que, por resistência, aquela pessoa não consegue trazer. Não, não se trata disso. uhum, Ela está falando, né, o que está em questão aparece, uhum, desde que, né, o analista faça as manobras que vão dar condição a isso. uhum, uhum. Fiquei te escutando e pensando assim, é, nas diferenças clínicas, a partir dessas diferenças conceituais e teóricas, é, que a gente vai escutar e ler diferente a partir, Uhum, vamos pensar assim, dessas coordenadas que Lacan lança a mão a partir do conto, é, no sentido, no sentido do como que a gente vai manejar e operar com isso que está à vista o tempo todo, né? uhum, E se a gente não se dá conta, bom, se a gente trabalha a partir de Lacan, vai ser por essa via, né? Se alguém trabalha a partir da teoria freudiana, a gente vai ter uma sim, outra, vamos dizer assim, uma outra pegada de trabalho clínico, né? exato. E eu acho interessante isso que você disse. Realmente é uma questão é uma diferença, né? A meu ver, obviamente, né? Essa é a minha posição, né? Não acho que haja uma teoria melhor que a outra, né? Uhum, Eu acho que são uhum, teorias diferentes uhum, e você pode trabalhar de uma maneira, de uma forma freudiana ou de uma forma lacaniana, é uma questão de escolha. O que eu uhum, acho importante é que se saiba disso, sim, né? sim, Que ao escolher uma teoria, ao estar lendo, estudando uma teoria, aquilo vai ter efeitos na sua clínica, na maneira como você conduz um tratamento, né? Então, se a gente pensa com Lacan nessa lógica do significante, é preciso tratar, converter, né? Tratar a fala de alguém, né? Como significante, fazendo manobras para que, né, algo da ordem significante apareça, né? É preciso que haja fechamentos, que haja pontos, né? uhum. é, Pontos numa de sessão, pasta numa fala, pontos de pasta, né? E não, por exemplo, como Freud propõe, a associação livre, né? Que se vai falando, falando, infinita. falando, né? E Uhum, com uhum, risco de uma infinitização, né? De um discurso. Então, já que estamos diante de uma cadeia significante, se somos lacanianos, então precisamos observar essa cadeia significante em funcionamento, perceber quais são suas regras, quais são as possibilidades e impossibilidades daquele discurso, daquela vida, né? Que nós estamos trabalhando com pessoas, né? sim, Então, tudo isso tem desdobramentos. muito bom, muito bom. É, eu achei muito pertinente a forma como você aborda sobre a sincronia e a diacronia no seu texto, partindo da ideia de que tudo funciona na constituição de um sistema. Aí eu vou Sim, trazer um trechinho seu te citando novamente, né? óbvio. Aquilo que é sincrônico tem uma definição linguística. É o conjunto dos fatos linguísticos considerados como formando um sistema
num momento determinado da evolução de uma língua. A diacronia, a sequência, são intuitivamente verificáveis. É muito fácil dizer um termo, logo outro. Isso é muito fácil de dizer, parece óbvio e evidente. Agora que todos os termos da língua constituem um sistema onde todos eles atuam entre si, todo o tempo é mais obscuro. E Uhum, aí vem a uhum, pergunta, assim, bom, se a gente está partindo da teoria lacaniana para poder balizar o nosso trabalho clínico, né? Qual a importância dessas categorias para o nosso trabalho, desses conceitos, uhum, né? uhum, Diacronia, sincronia. O que que você pode uhum. comentar para a gente? Eu acho essa diferença assim muito, muito, muito importante. Pensar que os elementos de uma língua eles se articulam sincronicamente, ou seja, todos os elementos de uma língua estão em jogo em todo momento, a todo momento. Só que a gente não se dá conta disso, né? Por exemplo, né? Você usa uma palavra e não outra. Você usa Uhum, uma entonação e não outra. Você tenta dar um sentido e não outro, né? Então, todos os elementos desse conjunto, do conjunto de uma língua, né, estão em relação o tempo inteiro. Se a gente trouxer isso para a clínica, então é importante pensar que isso que estamos falando sobre sincronia e diacronia diz respeito ao sistema linguístico, né? Em ah, outros sistemas será outra coisa. Mas e se a gente trouxer isso, então, para a clínica, o que que acontece? Uma sessão, ela não se superpõe à outra, né? Não é uma sessão que veio em lugar de outra, uma elaboração que substitui a elaboração anterior. Todas as falas e elaborações estão ali à disposição, né? Como uhum, peças como peças de um enorme quebra-cabeça que a gente espalha na mesa, né? uhum, Então, se você junta aqui duas pecinhas, as outras continuam ali. Elas podem encaixar ou não naquele momento, mas elas continuam ali. Aquela que encaixa no momento seguinte pode desencaixar e encaixar com o anterior. Ou seja, algo que um paciente nos diz na primeira entrevista tem relação com o que ele disse na do centésima sessão, né? uhum, O que ele diz no final de uma análise tem relação com o que ele disse no início, né? O que ele disse no início pode ser dito diferente no meio do processo da análise, ou seja, nós não precisamos ter preocupação de tomar sessão por sessão e muito menos tratar de uma maneira evolutiva, né? De que uma elaboração vem em lugar de outra, né? Como eu falei há pouco. Para pensar isso, Gabriela, eu gosto sempre de fazer essa imagem do livro, né? Quando estamos lendo um livro, você pode estar no final do livro e precisar voltar ao início. Ou ao final do livro, você percebe que, nossa, eu estou entendendo agora de uma forma diferente aquilo que eu li no início. Eu vou precisar reler, eu vou precisar voltar, eu vou precisar repensar aquilo que eu já tinha pensado, né? Então é isso. uhum. Então, acho que a pensar os elementos de uma cadeia como sincrônicos nos dá toda essa possibilidade de trabalho, né? Não que nós vamos trabalhar com todos os elementos ao mesmo tempo, isso é impossível, né? Nós vamos trabalhar com recortes que fazemos, mas eu, né, estou insistindo nisso que não é um que vem em lugar de outro, né? Ele tem relação com todos os outros que já compareceram naquela É a análise. Não, nós relação trabalhamos entre a eles, né? relação entre eles, exatamente. Então nós trabalhamos com os elementos daquela análise. Tenham eles sido ditos na sessão anterior, na primeira entrevista, né? Todos têm igual valor. Muito bom. Eu acho que o mais interessante do teu artigo é isso, é poder pensar a clínica. Que não é um Sim. artigo estritamente teórico, ali no sentido de uma abstração teórica que traz a densidade teórica, mas que convoca a gente a pensar a clínica. E eu acho que aqui, conversando com você, é mais legal ainda, porque a gente está podendo pensar sobre o que que a gente Sim. faz, sobre o nosso trabalho, sobre o que que acontece numa análise, pensando a partir da teoria. Uhum, uhum, sim, Você também, eu acho que você comentou um pouco, assim, para a gente poder fechar, se você não quiser comentar algo depois, né? Você, mais próximo da finalização do seu texto,
Você comenta sobre as categorias de possibilidade e impossibilidade, que você comentou agora há pouco, né? Essas categorias dependem da posição que elas assumem em relação a uma certa ordem, né, da estrutura, em Uhum, relação à lei uhum, simbólica que opera em cada caso. E aí depois você uhum, vai comentar sobre a formalização dos casos. Eu vou trazer mais uhum, um trechinho do teu texto que está na página 191, 192. Você escreve assim: a formalização do material de um caso permite ler as leis que o determinam e os efeitos que produzem. Ao trabalhar no registro, isso me chama a atenção. O analista vai escutar aquele caso a partir do que parece descontínuo de acordo com seu registro. A partir de um número de sessões, podemos começar a formalizar. Falou da mãe em todas as sessões, quando fala do pai sente angústia, todas as vezes que cita o chefe, lembra de uma situação que viveu na escola e assim por diante. É possível construir um sistema de relações. Me deu assim o quentinho, ufa, é isso mesmo, né? A gente vai conseguindo construir e às vezes leva um tempinho até a gente conseguir ter sim, essa como é que eu posso dizer, essa certa organização a partir da escuta e identificando a relação, né, entre esses possíveis e impossíveis. Eu queria te escutar um pouco, assim, né, sobre essa parte que você traz mais ao final, que eu achei interessantíssima. sim, sim, vamos lá. Então, porque a gente fala, né, Gabriela, a gente está falando aqui insistência simbólica, cadeia simbólica, não há resistência, a cadeia está ali, está dito, assim como a carta que está aos olhos, né, de todos, ela não estava escondida, ela estava aos olhos, né, das pessoas. Inclusive, assim, fazendo um parênteses, né, novamente sobre a questão da tradução, Lacan, no texto, ele faz uma observação sobre a tradução que foi feita ao conto de Poe como uma carta roubada, né? Hum, Ele diz que originalmente seria mais interessante pensar a partir do título que Poe dá no inglês, na carta desviada, na carta que sofre uma mudança no seu trajeto, né? Para olha, marcar bem isso, que ela não está, não foi roubada, ela não está escondida, ela está à vista, né? Ela só sofreu um desvio no seu trajeto. Mas enfim, então a gente fala que está tudo ali e tal, como se fosse assim muito evidente, mas não é. É não bem é? difícil, né? Perceber quais são as relações, né, de uma cadeia não é uma coisa simples, né? Porque o significante, e ele marca muito bem isso no texto dele, Lacan, ele tem essa característica da opacidade, né? Uhum. Quanto mais elementos estejam em questão. Então, se nós tivermos isso, a gente pode acompanhar no texto, agrupamento de dois elementos, a gente percebe, agrupamento de três elementos, a gente percebe mais facilmente qual a lógica de funcionamento de uma cadeia. Quando eu chamo lógica de funcionamento, é nesse sentido que você trouxe, do que é possível comparecer e do que fica de fora pelo arranjo simbólico, né? Uhum. Que isso é uma coisa também importante da gente ter em mente, né? O tal do real, né? O impossível, ele vem como efeito da cadeia, e Uhum. não a cadeia que vem como efeito do real, né? Uhum. Então, dependendo do arranjo simbólico, das regras em jogo naquela cadeia, alguns temas, algumas associações vão aparecer e outras não. Ótimo. E como é que identificamos isso, né, na fala de alguém? Primeiro, é preciso escutar repetidamente, né? Como você disse, isso leva um tempo. Não é numa primeira entrevista, não é numa Aham. primeira sessão, né? Isso leva um tempo. Quanto tempo? Não sabemos. E por que eu cito no texto a importância da formalização? Que pode ser escrevendo um texto sobre o caso, pode ser pensando depois numa sessão, pode ser fazendo um esquema, né? E quando fazemos isso, quando paramos, quando nos detemos, né? E escutamos a fala de alguém, nós vamos começar a notar características, né? Que são esses exemplos simples que eu dei no texto. Toda vez que ele fala de um assunto X, ele fica angustiado, a pessoa fica angustiada. Toda vez que fala do assunto X, já traz o assunto Y junto. Nossa, está falando da morte do vizinho e traz da adoção do cachorrinho. Toda vez que ele fala da morte do vizinho, fala da adoção do cachorrinho. Tem uma coisa a ver com a outra.
Uhum. Olhando assim, nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pode ser que tenha, né? Então, a Uhum. partir do momento em que você formaliza, e para isso é importante que a cadeia seja fechada, ou seja, que você pense sobre uma fala, que você pense sobre uma sessão, que você pense sobre 10 sessões, isso aí cada analista, né, vai ter um ritmo de trabalho, mas a partir do momento em que você fecha e se propõe a analisar, olhar, né? Como é que é essa fala? Por que que uma coisa vem depois da outra? Você vai começar a notar certas regras, né? Que é simplesmente a tal da repetição, né? O que que Uhum. sempre comparece depois daquilo? O que que não comparece, né? E não comparecer, né, Gabriela, não quer dizer que a pessoa não fale daquilo. Ah, ela não, ela fala, por exemplo, pai, ela fala sobre o pai, ela diz uma coisa ou outra, mas aquilo não comparece na cadeia, não vem articulado a nada, uma experiência, uma história, uma... Por que será? Né? Então, nós começamos a traçar, perceber melhor, né, a, o que move, né? Qual é a lógica da cadeia, daquela pessoa que escutamos. Né? Daí a importância da formalização. Muito legal de escutar falando sobre isso. Já estou Né? pensando Que aqui é muito, em outras conversas só sobre isso. né, que é muito diferente de uma maneira de trabalhar, que é essa que eu citei, né, entre aspas, ah, aquilo me chamou a atenção. Tá, aquilo chamou a atenção do analista e realmente pode ser uma coisa super importante para aquele sujeito, mas pode não ser, pode ser algo que simplesmente chama a atenção do analista. Ou então, nossa, a pessoa fala demais de tal assunto. Tá, mas pode ser que fale demais de tal assunto, porque tal assunto para ele é super tranquilo, não tem lá grandes implicações na vida, né? Então, é por isso que é importante sair disso, né? E observar como que ela fala, como aquele discurso também é uma palavra boa para pensar, se estrutura, se organiza, funciona. Uhum. Você quer comentar algo mais sobre o seu texto que a gente não tenha tocado, não tenha explorado? Quer comentar algo mais? Falar. Gabriela, é só um comentário, assim, né, muito, de algo que inclusive já falamos aqui hoje, mas eu acho importante, né, deixar muito marcado, que é a importância, né, da teoria para a prática clínica, né? Que não há uma prática clínica sem uma teoria que a fundamente. Sim. Né? Então, que é importante saber disso. Né? É, porque exatamente, né, a prática lacaniana ela não se propõe a muitas regras, né? Ou pelo menos acho que a prática lacaniana não deveria se propor, né, a muitas regras. O que eu chamo de regras, né? Essas máximas, né? Não atender a demanda, a transferência, não sei o que, não sei o que, sei lá o que é gozo, essas falas, né? Que vão, né, nos tomando e que por vezes não tem sentido algum, não tem muito efeito clínico, né? Então, eu acho importante que o analista se dê conta, saiba disso, né? De que há uma teoria a partir da qual vem uma condução clínica, Uhum. né? Não é arbitrário, eu acho muito importante que se saiba disso. Se é lacaniana, se é freudiana, se é kleiniana, se é bioniana, se é ferenciana, aí cada um que sabe, isso por vezes tem a ver com a história né? História do analista, enfim, ou daquilo que ele acha que funciona melhor, Uhum. né? Mas que ele saiba que ele está orientado por Por uma uma teoria. Acho teoria. isso fundamental. É Uhum. fundamental mesmo. É fundamental para pensar um trabalho coeso, né? Sim, Conciso e, uhum. enfim, que tem uma proposta, né? Não dá para fazer Sim. salada mista, né? Não, né? Até porque aí é que tá, né? É aquela história, não dá para acender vela para dois santos, né? Então, assim, Foi ótimo isso. vamos escolher, né, o que faz sentido e vamos por esse caminho. Se depois Aham. deixar de fazer sentido, vai estudar outra teoria e trabalha diferente. Sim, Mas, sim. mas estamos, né, orientados. Então, no caso específico desse texto, se você toma a repetição como uma resistência, a condução é uma. Né? A Uhum, repetição vai ser um problema, né? uhum, Um problema a ser combatido, né? uhum. Até Freud usa essa expressão. No, Isso. vamos lidar com a repetição no terreno de combate, no terreno da transferência, né? Porque é algo que teria que ser combatido, impede a rememoração, impede a cura. Né? E se nós não tomamos a resistência, a repetição, nem como resistência, nem como a compulsão, é outra coisa.
É, né? É outra visada, é outra forma de escutar, né? sim. Aí, pelo contrário, a repetição é muito bem-vinda, né? Atentarmos à repetição é muito importante, Faz porque parte é do ela que trabalho. faz parte do trabalho, porque é ela que vai nos orientar a respeito das regras daquela cadeia, Exato, né? Se repete o que está inscrito na cadeia, exato, exato. né? Mas aí foi interessante o trocadilho que você fez, repetição, resistência, porque eu acho que o Freud vai falar justamente disso, né? Sim, uhum, A ordem de uma resistência, né? Isso tá sim, desde os primeiros escritos até, eu acho que ele sim, acho não, que sim. ele não larga a mão disso, né? Eu acho que faz parte ali da construção dele, Uhum, uhum, enfim. Mas eu acho que marcar essa importância da baliza teórica em uma prática clínica é fundamental mesmo, não é algo que tem que passe batido, né? Eu acho que tem que ser, acho que a gente tem que marcar mesmo, que isso é muito importante. É sim. preciso que a gente saiba muito bem a partir de qual terreno teórico a gente toma para poder clinicar, né? Sim, né? Isso vai orientar a nossa escuta, isso vai orientar nossas intervenções, isso Uhum, vai orientar aquilo que consideramos como sintoma, né? uhum. Isso vai orientar uma condução clínica mesmo, uma condução de tratamento. Exato. Muito bom. Bom, o De Frente com Gabi é baseado num programa de televisão que nós brasileiros conhecemos, né? Da Marília Gabriela, e sempre Sim, ao final ela fazia um bate-bola, um jogo rápido, e aí minha proposta é a gente fazer isso agora, tudo bem? claro, por favor. Então eu vou te falar e aí você fala o que vier à cabeça. Tipo Tá bom. associação livre. Uau! Vamos lá! Vamos lá então. Uma mulher na psicanálise. Uma mulher na psicanálise. Caramba, Gabriela, que Ah, arraso você, hein? Olha, você sabe que eu vou lá em Freud, né? Acho que não sei se foi a Ana O, mas uma das histéricas que disse a Freud, né? Me deixa falar. Ana Ó. Chega. Aham. É, Ana O, me deixa falar. Muito bom, muito bom. Um livro que você considera especial. A Interpretação de Sonhos, que foi o primeiro livro que eu li em psicanálise e que orientou a minha escolha pela Hum, psicanálise. é um livro Foi um importante, né? apaixonamento nunca tinha ouvido falar em psicanálise, né? Muito pouco em psicologia também. Minha área até então era outra, né? Eu era muito mais próxima da área de exatas, mas lendo a interpretação dos sonhos, eu pensei, nossa, o que é isso que existe aqui que eu não sabia até então? E isso orientou a minha escolha. Que legal. E por que Lacan? Por que Lacan? Porque quando eu entrei, né, para a psicologia, achando que eu estava entrando no curso de psicanálise, eu li a interpretação dos sonhos, pensei, é isso que eu quero estudar, era Então, psicanálise, só que eu, interpretação dos sonhos veio antes da psicologia. Você foi para a psicologia pela interpretação dos sonhos. Que legal. exato, é. Então, quando eu começo psicologia, achando que era psicanálise, eu falei, isso aqui não é o que eu li, isso não é aquele Freud que eu li, isso é outra coisa, né? A minha primeira matéria, fora as básicas que na época eram de exatas na UNB, física, química, cálculo, foi psicologia geral experimental, né? Hum, Foi condicionamento. De ratinhos. Então eu nossa. pensei, não foi esse o vestibular que eu fiz. O que que eu Mas tô enfim, fazendo Lacan. aqui? Por que Lacan? Então, tive a sorte de ter um professor, logo de saída, professor Richard Boucher, né, que foi uma pessoa importantíssima na minha vida, e ele, lacaniano, ele já falava de Freud com Lacan. Então, Hum, nós líamos textos freudianos, não chegamos a ler, não me lembro de ter lido nas disciplinas, com ele, pelo menos, nesse início, um texto de Lacan, mas ele já trazia nas aulas, né? Então, hum. quando ele falou de complexo de Édipo, por exemplo, que foi a primeira vez que eu estava, né, escutando falar, nós lemos em Freud, mas ele também nos deu uma aula dos três tempos do Édipo em Lacan. Então, Que legal. também, né, aí passou por aí a minha escolha por Lacan, porque começou a me fazer muito sentido. Que legal.
A próxima pergunta que eu iria fazer, eu acho que você já está comentando, que é o seu percurso na psicanálise. Você quer falar um pouco mais depois que você saiu da graduação, do seu percurso? Sim, meu percurso em psicanálise, ele começa dessa forma, né, que eu acabei de relatar, e desde cedo, do período de graduação, eu já fazia parte, né, de instituições psicanalíticas. Na época tinha uma instituição psicanalítica, que é lacaniana, aqui em Brasília, Hum, o CEF, Centro de Estudos Freudianos. Esse professor Richard Boucher, né, que eu estou mencionando, ele foi o fundador, fazia parte, então eu já participava, junto com a graduação, de instituições psicanalíticas. Então, o meu percurso na psicanálise, ele sempre esteve vinculado a instituições psicanalíticas, né? Acho que eu devo ter ficado entre uma e outra, né, entre rompimentos, idas e vindas, né, que também é muito próprio da psicanálise lacaniana, mas eu devo ter ficado um ano, dois no máximo, sem estar vinculada a nenhuma instituição. Então, é um percurso que passa sempre por essa troca entre pares e o trabalho em instituições e grupos de estudo, seminários e, enfim, nesse trabalho que se faz nos lugares psicanalíticos. uhum, E consultório, né? E uhum. também já comecei no consultório logo que eu saio da graduação. Então, é um caminho muito marcado, né? Pela questão das instituições psicanalíticas e pela clínica, que foi também uma escolha minha muito precoce da época mesmo, né? Da faculdade, da graduação. Quando eu me formo, já começo o consultório, estou aqui desde então. Que legal, Karine. Que percurso grande, né? Você tem aí na psicanálise em Brasília. Muito legal. É um tempinho bom já, né? Recentemente venho me interessando muito, né, recentemente de uma maneira mais formal, eu digo, pelos aspectos da tradução, né? Mas Uhum. também sempre foi um tema muito caro a mim, né? A tradução em psicanálise, a tradução de uma forma mais ampla, né? Mas isso é algo mais recente, de uma maneira sistematizada, estudando, de uns anos para cá, de uns 4 anos para cá. Que legal. Muito legal. E o que que você poderia falar assim, sobre uma curiosidade sobre você, que de repente a maioria das pessoas não saibam? Uma curiosidade sobre mim, deixa eu ver. Bem, quem me conhece um pouquinho sabe, mas eu sou muito ligada a animais, né? Hum, Sou muito ligada a animais. Eu, minha família, né? Eu tenho duas filhas e um marido, e que já é suficiente. Então, então, nós somos muito ligados a animais. Nós adotamos cachorros, nós temos 4 cachorros adotados e participamos ativamente, né, desse processo de ajuda a cachorros abandonados que podem vir a ser adotados, enfim. Então, esse é um outro lado da minha vida que não tem, né, não tem a ver com a psicanálise, mas que também é muito importante para mim. ai, que legal, que bom saber que tem outro Sim, analista que também tem uma relação assim de muita conexão e com os animais. Eu também tenho sim. essa, enfim, essa conexão com os animais, também tenho animais adotados, tenho gatos, eu ainda Opa, não tenho cachorro porque moro em apartamento e eu sempre fico com sim, pena quando eu penso em adotar cachorro por conta do espaço mesmo, né? Gato eu acho que sim. Uhum. é mais tranquilo. É mais tranquilo. Meu sonho, assim, era morar numa casa, não precisa ser grande, mas que tenha um espaço verde, assim, natureza, grama, árvore, para criar um monte de animal, poder ajudar os animais que ficam Sim, abandonados. sim, sim, sim. Você tem algum hobby? Cozinhar. Hum, gosta de Cozinhar é meu hobby. cozinhar. Uhum, uhum. Gosta de receber pessoas em Cozinhar. casa, cozinhando. Adoro. Adoro receber pessoas em casa, adoro cozinhar para as pessoas que são queridas e que vão na minha casa, né? E é esse modelinho aí que você falou, é casa, é espaço, bicho, né? Fico muito em casa, né? E acho que Brasília também traz um pouco isso, né? Porque a gente não tem lá não temos praia, né? Infelizmente, porque aí também seria demais, seria a perfeição.
Isso é uma coisa que me faz falta, muita falta. Mas é isso, meu hobby é cozinhar, eu gosto muito. Na Ai, que pandemia me legal. aperfeiçoei, já fiz cursos, né? Olha só, que legal. E é como eu descanso, né? Que Quando eu quero legal. descansar mesmo, eu vou cozinhar. Que legal, muito legal. O que que você Uhum. pode falar sobre a psicanálise no Brasil? Gabriela, o que eu posso falar sobre a psicanálise no Brasil? Olha, eu acho que a psicanálise no Brasil, assim, tá bem, né? Acho que tá muito produtiva. Eu tenho pensado nisso, assim, e conversado até com colegas, né? A Paula facilita muito isso, porque como nós temos em Apola pessoas de vários lugares, né, do mundo, é, muita gente da Argentina, claro, mas muita gente de outros lugares, então a gente pode trocar sobre isso. E eu acho que a psicanálise no Brasil vem numa fase muito produtiva, Uhum, sabe? Eu acho que os analistas, eles estão menos, como eu diria, menos recolhidos, né? E mais produtivos no sentido de artigos, de livros, a participação na internet, né? Claro que tem uma questão que às vezes me chama atenção, eu ia dizer que me incomoda, mas não é nem exatamente me incomoda, só me chama atenção, que às vezes eu observo assim, uma tendência de falar muito sobre tudo, né? Como se o campo da psicanálise fosse um campo capaz de operar leituras de todos os contextos, de todas as situações do mundo, e eu, francamente, acho que não. Né? Acho que a uhum, psicanálise é um campo de conhecimento muito valoroso, né? Mas é um campo de conhecimento. Há outros. Né? Nós temos a sociologia, nós temos a antropologia, nós temos a linguística, nós temos a teoria da tradução, nós temos outros campos, né? Nós temos a política, que nos oferecem leituras diversas, e eu acho que os psicanalistas, acho muito legal, que eu acho que tem sido mais produtivo, mas acho que tem que ser um certo cuidado para não tomar a psicanálise como uma chave de leitura aplicável a qualquer coisa que aconteça no mundo, todos os tempos, em todos os momentos. Não, não é assim, é apenas um campo de conhecimento que tem seus limites, como todo campo, né? Então, se você tomar alguém da antropologia, da sociologia, colocar no consultório, né, ela vai escutar, vai fazer alguma coisa, mas não vai operar, né, com a lógica da psicanálise, a lógica de um tratamento, da possibilidade de cura, de mudança, né, é uhum, outra coisa, né? uhum. E eu acho que os psicanalistas também podiam fazer esse exercício de, opa, deixa eu ir até onde eu posso, né, a partir dali é outra coisa e eu ficar por aqui, né? Então é isso, né? A questão são os psicanalistas que acham que podem falar sobre tudo a partir da psicanálise. A questão é essa, né? É, a questão é essa. Concordo com você. Para a Sim. gente poder finalizar, eu sempre faço essa pergunta ao final, que é o que que você diria para quem está começando na psicanálise e de repente está assistindo, está acompanhando aqui a conversa? Gabriela, eu diria que, assim, estude, leia, leia, né? Se gosta de Freud, leia Freud, se gosta de Lacan, leia Freud e Lacan, né? Porque eu acho que Freud é muito importante para estabelecer essa lógica, né, da psicanálise, do inconsciente, enfim, estude, né? Análise é muito bom, a análise ajuda, né? Ajuda nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, né? Supervisão é fundamental, eu acho que também é algo muito importante, mas principalmente sente e estude. O que você gosta, um tema que interesse, um texto que lhe parece melhor, o que for, né? Leia e estude. Eu acho que é, não tem como fugir do estudo se a escolha é pela via da psicanálise, né? A É, gente estuda, estuda e estuda e sempre vai estar estudando. Quanto mais a gente sim, estuda, mais a gente, mas tem coisas. mais E tem isso vem de coisa. encontro, né, ao que a gente vem discutindo, falamos aqui na nossa conversa várias vezes, que é a questão da teoria. Né? Uhum, Não há como você ter acesso à teoria se não for por ela mesma. Ou uhum, seja, se você não sentar, né, diante da teoria e se puser estudar, depois você discute, escuta um podcast, enfim. Mas há que uhum, se dedicar à leitura do texto. É assim que se faz quando você quer, uhum, né, conhecer de uma teoria. uhum.
Muito bom. Nossa, eu estou muito feliz de estar Que bom. conversando com você aqui hoje. Acho que foi uma ótima conversa, a gente teve uma ótima troca. Espero que o pessoal que está acompanhando também tenha gostado. Obrigada, Karime. Imagina, eu que agradeço muitíssimo, né? Acho muito importante esse espaço que você tem de conversa, uma coisa tão aberta, tão gostosa assim. Muito bom. Muito obrigada. Adorei. Pessoal, até a próxima.